Seja muito bem-vindo, audiência furiosa. Aqui quem fala com vocês é o seu amigo de todas as horas, Pride, vulgo Felipe Grau. E vocês estão prestes a testemunhar o primeiro combate da arena do URC, The Ultimate Rage Championship. E do lado direito do ringue, participando por videoconferência e acompanhados de seus advogados, os andarilhos do asfalto. E do outro, os caras que só vieram aqui porque ia ter lanche de graça. Os roedores de ossos. E como árbitros desse embate maravilhoso, eu tenho aqui comigo o mago dos memes e o ser de aura transante, Rafael Trilha do Vento. Mais um ano que se passa e mais um ano sem você, já não tenho a mesma idade, envelheço na cidade. É nóis, Praia. Essa daí entregou muito mais do que a idade, cara. E também para me ajudar a arbitrar esse combate fatal, o nosso troll de 4 metros de altura e 90% coração, Hanan Moreira. Praidola, meu querido, como já dizia Abraham Lincoln, não se mexe com duas coisas: o dia do crossfit dos andarilhos e na marmitex do roedor, sem mais. E o esterótipo vai daqui até o fim, né? É. Então olha só, pessoal, esse cast foi 100% inspirado na participação de vocês na nossa página, tanto do Facebook quanto do Instagram. Na votação que começou tudo como uma brincadeira, com as tribos com os maiores conflitos que a gente foi achando dentro do cenário de Lobisomem Apocalipse, a gente resolveu estender isso para esse cast e debater os pontos fortes, os pontos fracos, as experiências positivas e negativas, o que a maioria acha que a tribo é, o que de fato são, e assim por diante, tá? Então, a ideia é mais ou menos essa. Vocês, árbitros desse grande embate, estão preparados para o que está pela frente? Sempre, meu querido. Fica tranquilo que hoje a chinela canta. O cartão vermelho já tá aqui, já pronto pra sair do bolso. Eu acho que a gente chamou o juiz errado pro esporte errado. Esse entende de briga aí. Agora eu tô tranquilo. Vem tranquilo que o Trilha tá aqui pra você. Ó, mais uma coisinha antes dessa bagunça começar. Eu quero pedir a gentileza de vocês, já falando em interação, que vale a pena lembrar que a participação de vocês também é fundamental no nosso novo projeto, o RPG interativo que a gente tem na nossa página do Facebook, o Caminhos da Mudança. Boa, Praia. Onde vocês vão decidir o destino do nosso herói, nosso amigo brasileiro que não desiste nunca, o JC Lobato. Nosso mais fudido do que nunca. E lembrando que não só isso aqui nasceu de uma brincadeira, acabou virando uma coisa maior. O JC não é diferente não, viu? A gente não sabe o que vai acontecer. Inclusive ele pode morrer, ou até pior, né? Virar um filho de Gaia. Tudo tá nas mãos de vocês. Nas mãos de vocês, cara. E vocês votam nos reacts, né? No post original do Rage Across Brasil. E assim, nem a gente sabe o que vai acontecer, porque a gente meio que vai escrevendo de acordo com as decisões de vocês, entendeu? É isso aí. Vocês são os donos dessa história. A gente tá lá só pra passar pra frente e fazer o JC sofrer um pouquinho, né, coitado? Porque... Por que não? Inclusive, duas coisas comandam o que vai acontecer com o JC, tá? Primeiro, que vocês escolhem. Segundo, a quantidade de álcool que a gente tem quando a gente escreve, né? Pra escrever tanta sofrência, porra, nem Renato Russo, né? Tem gente sugerindo já sertanejo universitário pra trilha sonora do negócio. Porra, tanta sofrência. Então é isso, galera. Toda segunda, quarta e sexta tem postagem nova do Caminhos da Mudança. Beleza? Juizão, sou o gongo, primeiro round, vamos pra frente nessa batalha. Vamos que vamos. Fight! Então vamos lá. Antes desse combate começar, vamos conhecer os nossos oponentes. Do lado direito do corner, como eu disse aqui, temos os andarilhos do asfalto. Quem são, onde vivem, do que se alimentam, senhor Rafael Trilha do Vento? Então, os Andarilhos do Asfalto são uma tribo urbana, né? E eles, basicamente, são uma das tribos mais adaptáveis e mais mutáveis, assim, da história dos lobisomens, né? Dos Garou. Porque eles começaram meio como aqueles Garou que
ficavam de olho nos seres humanos, né? Quase que pastoreavam os seres humanos ali, mas vigiavam eles de perto para ver o que eles estavam fazendo. E eles foram se encantando com as ferramentas que os humanos criaram. E a partir daí eles deixaram de vigiar os seres humanos e passaram a protegê-los, inclusive 2 outros Garou. Durante o Império, né, eles eram aqueles que foram a favor do fim desse controle da humanidade e deixar os humanos, né, prosperarem, criarem e reproduzirem livremente, assim. Porque eles se encantaram justamente por essa habilidade do ser humano em criar coisas, em criar ferramentas, e se adaptar ao ambiente em que ele vivia. Mas até mesmo antes do fim, né, Trilha, é importante salientar que esses caras eles sempre foram tão ligados ao ser humano e o olhar deles, o amor, que durante o Império, né, há lendas e histórias de eles fazendo o possível para poupar vilas, né, poupar povoados, algumas coisas assim. Sim, de proteger, inclusive lutar com outros Garou. Isso. Justamente para proteger esses seres humanos, esses vilarejos e tal, nesses povoados. Agora, o totem deles é a barata, né? Mais adaptado que a barata não tem, que o bicho vive em qualquer lugar. Né? Mas nós vamos tudo deixar de existir, as baratas vão estar aí ainda. Inclusive, eu acho que falta um dom nos Andarilhos do Asfalto, que é o ataque voador da barata. Né? Barata voa. Não fica um Aron no recinto se a barata sai voando, né? Não tem como, cara. Barata voa é teste de frenesi. Dificuldade 4. Nem que Chris Ferris aguenta. O garoto que não estiver usando chinelo na rodada, ele tem uma desvantagem na rolagem de dados. E os caras são adaptáveis, eles se adaptaram durante a história toda, né? Viraram sentinelas dos homens, acompanharam o progresso, né, e a expansão da humanidade pelo mundo, né? Durante a Idade Média e a expansão marítima, eles navegaram junto com os seres humanos. Eles se deram muito bem em Roma, né? E o que mais? Sim, durante a Revolução Industrial foi o ápice deles, né? Foi o grande boom da tribo, porque foi justamente quando eles abraçaram a Weaver, né? Dentro desse contexto aí, e se tornaram os Cavaleiros do Ferro. Achei que eles iam virar os Glass Blinders. Glass Blinders. Frios, né? E calculistas. Frios e calculistas. Crios de boina. Eles acompanharam aí a expansão justamente nas vias férreas, né? Junto com os trens e as ferrovias e tal, que se espalhavam pelo mundo e, em especial, nos Estados Unidos, né? Durante a expansão pro oeste. O nome Andarilhos do Asfalto, né? Em português, mas no inglês Glasswalkers, né? Andarilhos do Vidro, é justamente uma alusão ao ambiente urbano, né? Porque a ideia do vidro, dos prédios, dos arranha-céus de vidro, reflete muito mais para as pessoas de língua inglesa, né? A ideia de modernidade, a ideia de progresso e tudo mais, né? Inclusive, Trilha, o que você está dizendo agora é bastante interessante, né? Porque os nomes deles, de um certo modo, meio que seguem essa lógica. Porque Sim. Você chegou a falar, né, de cada nome, e em cada momento eles tiveram um. O primeiro era o Sentinela dos Homens, né? Como a gente falou, eles até defendiam o pessoal no Império e tudo mais, os seres humanos. Durante a Renascença, né, que foi um tipo de momento de ouro deles, eles foram os Tetrassomianos, né, que tem a ver com a Trindade. Isso, os Tetrassomianos. Isso, esses caras aqui. E já no Oeste, né, com essa Revolução Industrial e tudo mais, eles se tornam os Cavaleiros do Ferro. E por último, como você está falando, vem os Glasswalkers, né, que tem a ver diretamente com isso, exatamente. É uma tribo muito progressista, é uma tribo que enxerga o progresso humano, a tecnologia e o ambiente urbano como um processo algo natural positivo. da evolução. Exatamente. E assim, no Brasil o nome foi traduzido como Andarilhos do Asfalto, né? Porque pra gente a ideia de asfalto faz muito mais sentido como uma ideia de progresso do que o vidro, né? E porque aí eu vou roubar uma piada antiga da Dragão Brasil, porque andar no vidro deve ser muito mais doloroso do que andar no asfalto. Né? Tem isso também. Cretinice mais de 8.000, né, agora. Pô, eu sou tiozão, vou usar piada de tiozão na RPG também. Ó. Sou da época da DB. Porra, cara, agora acho que você fez todo mundo chorar, porque eu também lia DB. Pô, eu acho que eu tenho a número 1 em algum lugar.
Bebê e Emanuele. Chega de pegar a idade. Então é isso daí, a tribo da barata, repleta de amor pela humanidade e com todo o seu talento para adaptação, é o nosso oponente do canto direito. Agora segura a pica da responsabilidade aí, árbitro Hanan Moreira. Do lado esquerdo tá a galera da marmita esperando ser apresentada. Manda aí, quem são os roedores de ossos? Eita, rapaz, os roedores de ossos certamente são o pessoal mais casca grossa, digamos assim, de toda a nação Garou. E entre todos eles são, sem dúvidas, os sobreviventes, né? Eles têm como totem o rato. Teoricamente não é tão adaptável quanto a barata, mas se espera de um rato que ele sobreviva acima de tudo, né? Eles chegam a falar que a história dele remonta ao primeiro roedor ser o menor da matilha, mas ainda assim, né, na segunda edição fala que era o melhor caçador e depois ele foi relegado. Só que no final das contas, quando a própria Wyrm aparece e ataca a matilha original inteira, é ele quem consegue machucar ela, sendo o cara astuto, né? E aí é dito que foi um mandamento de Gaia de que a partir daquilo ali os roedores seriam os indivíduos que sobrevivem. Esses caras aqui, eles na verdade costumam ser lidos, né, de um jeito um pouco superficial, eu diria, porque a leitura que se faz hoje no roedor é do cara que é o mendigo, do cara que é o ferrado, né? Real não é isso, né? Tem a maldição do chacal, a gente sabe, ou pra quem não sabe, né? É uma maldição que impede que eles tenham ascensão social, mas eles são os indivíduos que se viram muito bem, né, dentro dessa alcunha de pária, dentro dessa alcunha de ralé, e no final das contas eu acho que isso é o que dá o plano de fundo para a própria tribo ter a força que tem, a sagacidade que tem, o carisma que tem e a capacidade de sobreviver, né? Eles inclusive foram colocados aqui em antagonismo aos andarilhos do asfalto porque eles também são uma tribo majoritariamente urbana, né? A real é que, tem mais roedor em cidade que carrapato no Beethoven e, irmão, assim, em qualquer lugar, se tu falou, sei lá, pau no cu do roedor, vai sair alguém ofendido, porque tem roedor em tudo que é lugar. A tribo mais populosa entre os lobisomens depois dos dançarinos da Espiral Negra. Dançarinos da Espiral Negra. Dançarinos, né? E assim, a gente partindo do princípio de que a gente não sabe direito qual é o tamanho deles, né, cara? Porque uma outra coisa que é muito importante é que os roedores, assim, ninguém liga muito para eles dentro da nação Garou. E, de um certo modo, eles também não ligam tanto assim. Eles estão dentro da nação Garou, eles cumprem o papel deles, mas a verdade é que, né, o pessoal não está ligando muito para qual o tamanho da força deles e qual o tamanho das fileiras dele, o que torna tudo isso muito perigoso e imprevisível, né? Eles são indivíduos que, no final das contas, são um inimigo terrível, porque você não sabe direito quem são os caras estão em toda a história. Eles também têm, né, um amor à humanidade. Eu não sei o que vocês acham, se é um amor à humanidade ou talvez um amor à parentela, a esse pessoal, os mais desvalidos, né? O que vocês acham disso? Eu acho o seguinte, ficou bem claro durante toda a narrativa aí que a história dos Andarilhos do Asfalto se desenvolveu acompanhando a evolução da humanidade. Eu acho que o amor pela humanidade como um todo, nenhuma tribo vai poder superar os Andarilhos do Asfalto. Afinal de contas, eles aguentam várias alcunhas de baixo calão da própria nação Garou por conta desse amor à humanidade, a ponto de eles abrirem mão desse lado mais natural dos espíritos da Wild e abraçar mais esses espíritos da Weaver, como Zurra, né, que o pessoal chama, justamente por conta disso, para não abrir mão de estar ao lado da evolução dos seres humanos. Já os roedores de ossos, com essa segregação social que eles sofrem, eles são obrigados a se fechar entre eles mesmos e abraçar a parentela deles e eles próprios como uma unidade sem igual, talvez parecido com os Fianas, mas eu acredito ainda que os roedores dentro da sua parentela, aí, dentro da sua sociedade interna, eles têm essa ligação muito grande, muito maior e muito mais forte com seus próprios parentes, com os Garous que fazem parte das seitas deles e com o entorno disso, do mundo que eles vivem, dos mais desvalidos, com menos oportunidades. Então eles se abraçam como uma comunidade única de pessoas menos desprovidas e aí cria essa sensação de união muito forte, né? É porque no final das contas tem muita gente desprovida no mundo, né? Exatamente.
Eu vou discordar de vocês num ponto, assim. Eu acho que os Andarilhos do Asfalto, eles não amam tanto assim a humanidade, tá? Eles amam a humanidade, sim, entendeu? Mas digamos assim, que um amor fraternal pelo ser humano, quem desenvolveria melhor seriam os roedores de ossos. Porque eles estão ali protegendo, inclusive, como vocês falaram, os menos favorecidos, mais desprovidos e tal, né? Mas o andarilho do asfalto, ele gosta das ferramentas que o ser humano criou, entendeu? Porque esse dom de criar essas ferramentas da Weaver não foi dado aos andarilhos do asfalto. Foi dado aos seres humanos pela própria Weaver. A inventividade, né? Exatamente. Entendi. Entendeu? Então eles amam e protegem a humanidade por conta da possibilidade que a própria humanidade tem de criar essas ferramentas, entendeu? Cara, já eu vou no caminho do meio. Eu acho que no final das contas, os andarilhos, eles amam a ideia de humanidade. Amam as possibilidades, a inventividade, essa capacidade de adaptação. Agora, quando a coisa começa na prática, porque quando você vai para a história dos roedores de ossos, né, de fato, onde, em qualquer lugar, né, tem pobreza, em qualquer lugar os roedores de ossos estão, sabe? Por um acaso, em revoluções, lutas armadas, eu consegui encontrar também um roedor de ossos. Aí você vai e olha que, mais ou menos ali na Idade Média, os roedores chegaram a fazer um pacto, né, o pacto do homem, que dizia que eles não iriam interferir, a não ser que eles estivessem sofrendo algum tipo de ameaça também. Só que quando você olha um pouco mais para frente, você vê os roedores interferindo o tempo todo, sabe? Então eles mesmos falam, né? Olha, desde Roma a gente não aguenta ver escravidão, desde Roma a gente não aguenta ver certas coisas. Eu não estou nem ligando se o cara é sem teto ou não, mas eu vou ajudar, não quero ver escravo. E toda vez que precisou, por exemplo, durante a Inquisição, ou em alguns momentos, foram eles que deram guarita não só para os desvalidos, mas até para o presa de prata lá correndo da Inquisição. Fugindo da... Isso, da fogueira, né? Do cara com forcado lá, o presa de prata com um vingador de Gaia correndo do cara lá com forcado com a tocha. E até para Nosferatus, né? Enfim, para outras criaturas da noite. Então, eu acho que esse apreço, talvez pela vida, né? Na prática, eu acho que ele é uma coisa mais roedora. Mas a ideia de humanidade, o que significa, acho que é uma coisa defendida pelos andarilhos. Eu resumiria, concordando em vários pontos, discordando com uma palavrinha ou outra só, de ambos, é óbvio, que os andarilhos do asfalto, eles são fascinados pela ideia de humanidade, do que ela é, e do que ela representa e do que ela pode produzir. Isso fascina eles. Isso faz com que eles os sigam, os protejam, e a história deles não existiria sem os humanos. Sim. Esse é o ponto. Sim. Por isso a gente coloca, assim, é um fascínio que chega a ponto de virar amor quando o negócio sai desde a Pangeia até os dias atuais. Parece até que eles encontraram nisso aí uma razão, né, Pride? De existir, de viver, de evoluir. Exatamente. A ponto de, rejeitar a opinião dos próprios irmãos, que são pesados. A nação pesa muito nisso com eles. Muito. Pra viver esse fascínio, essa paixão, e abraçar essa ideia. Não, eu acredito que é isso, pronto, e acabou. E eu acho isso do caralho, assim. Não é a tribo Maria vai com as outras. Já os roedores de ossos, eu não tiro nenhum ponto disso. Mas esse amor é focado para aqueles que eles têm a empatia do mesmo estilo de vida, do mesmo tipo de opressão que eles sofrem. Não é um amor incondicional para toda a humanidade como um todo, com todos os seus defeitos e variantes. Não. Pega um cara elitizado, ou, sei lá, um capitalista nato, o roedor de ossos tá pouco se fudendo pra esse cara. Então, quando eu falo, ele se fecha dentro daquela bolha da onde eles fazem parte. Sim. E abraçam todo o conteúdo dela com muito amor e afinco. Não, tem sentido, cara. Tem sentido, concordo sim com você. Bom, é aquilo, né? Na humanidade, eles amam o que sofrem e a humanidade sofre pra caralho. Então, acho que na prática é interessante a atitude dele, né? Você vê que a maior parte da humanidade tá fudida demais, né? Maluco pobre, passa fome. Eles amam 99% da humanidade, mais os bichinhos das trevas ali, os vampiros. Então, os andarilhos são fascinados pela humanidade e os roedores amam de 70% a 80% da humanidade. É isso aí. Round 2. Fight! Bom, isso muito bem posto, eu acredito aqui que já tivemos uma ideia no geral do que as tribos são, do que elas representam e tal. Mas a gente encontra muitas divergências sobre o assunto nas mesas de jogo. Como vocês acham, como vocês veem que as pessoas interpretam as tribos no geral assim?
Então, eu acho que são duas tribos que o pessoal gosta de jogar, de certa forma, entendeu? No geral, assim, né? São tribos que aparecem bastante no jogo. Porque um dos cenários que costuma aparecer bastante é esse cenário urbano que a gente está envolvido. A gente vive na cidade e tal. Isso acaba refletindo no jogo, você acaba colocando esse pano de fundo aí para os personagens explorarem, né? Não é só o Caerne lá dentro da floresta e tal, não sei o que, no alto da montanha, não. Tem a cidade também até para você fazer um contraponto, né? A maioria dos lobisomens são hominídeos, né? Então, fartamente você vai ter aí o hominídeo nascendo na cidade. O que é bacana, porque ao mesmo tempo que você consegue fazer um cenário próximo, né, que o jogador consegue entender esse cenário com facilidade, consegue interagir com facilidade com esse cenário, ele também cria certas problemáticas, entendeu? Pô, eu quero ver você botar o seu Andarilho do Asfalto Aron pegando o horário do rush aí, engarrafamento, sacou? Dentro do carro, fechado numa lata de sardinha, engarrafamento, buzinaço, tal, não sei o quê. Pô, cara, é loucura. Os engarrafamentos do Rio de Janeiro estão maiores que o de São Paulo, cara. É de endoidecer qualquer um, cara. Sabe? E aí, como é que faz? Fúria 5, rola frenesi, sabe? Isso é maneiro de você fazer. Você jogar com esse personagem, assim. Fala. Dando uma de advogado do diabo aqui, cara, você acha que isso talvez não seja, de um certo modo, também um ponto fraco da coisa? Pelo seguinte, de fato é cômodo, né? E é interessante e é mais imersivo você fazer um cara que tem uma vida muito semelhante à tua, né? A diferença é que geralmente se ele for Andarilho do Asfalto, o cara vai meter ele com recurso 5, né? Não, tipo assim, só Deus pode julgar o cara porque quem não queria, né? De amarga basta a vida, filho. Você troca o carro pelo helicóptero, né? Eu vou jogar RPG pra ser feliz, né? Não, meto logo um recurso 5 e tal. Nem à toa que eu não jogo de Wendinho. Mas continuando, você não acha que o fato de ser uma coisa tão possivelmente próxima à nossa vida não acaba fazendo o jogador esquecer que é um Garou, esquecer de certas coisas e viver um humano como ele é, que transforma em crinos? Então, não acho. Você sabe por quê, cara? Que tem duas coisas que são maneiras. Eu vou falar dos Andarilhos do Asfalto e também dos Roedores de Ossos. Que, por exemplo, o Andarilho do Asfalto, ele vai ter um problema muito grave, que ele precisa de um Caerne, né? Todo Garou precisa de um Caerne. O Caerne é o centro da vida social do Garou. Tanto para você aprender novos dons, tal, não sei o que, como para recuperar a gnose. Só que aí você tem um problema aí, porque segundo as fraquezas tribais, né, que é aquela regrinha opcional do Lobisomem Apocalipse, os Andarilhos do Asfalto não recuperam gnose longe de centros urbanos. Ou seja, se o Caerne do cara for lá no mato, bicho, desculpa, você não vai recuperar a gnose, entendeu? Me liga quando vocês voltarem que eu participo da aventura. E aí é um probleminha, entendeu? Que o cara vai ter a mais. E outra coisa, cara, pô, se a humanidade tá corrompida pela Wyrm, aonde que você vai ter os maiores centros de corrupção, os buracos do inferno, os centros de reprodução de malditos e tal, tudo dentro da cidade, cara. Então eles, de certa forma, os Andarilhos do Asfalto, os Roedores de Ossos, são aqueles que estão cara a cara com perigo, entendeu? Eles não vão enfrentar, obviamente, o grande monstro, o grande Thunderwyrm e tal, não sei o que. Mas eles vão estar ali justamente tentando recuperar a humanidade da Wyrm, sabe? Eu acho isso maneiro. Cara, eu concordo com você, né? Coloco alguns contrapontos. Concordo em parte, né? Eu acho que, já que a questão é o que o pessoal costuma fazer, né? Eu acho que eles acabam se perdendo, sim, principalmente jogando de andarilhos, nessa coisa de você ser só um humano e você ir lá enfrentar certos monstros, fazer alguma coisa. Acho que sobretudo porque geralmente os andarilhos, eles que são, né, postos como indivíduos de classe mais alta, com mais grana. Então eu acho que no mundo capitalista o mal, né, o desespero, ele acaba sendo muito ligado à noção de miséria, sabe? A noção de não ter grana, a noção do que é feio. Então eu acho que desses dois, o cara que tá mais combatendo ali, isso colocado e como geralmente eu vejo sendo interpretado pelos jogadores, tá? Eu não tô falando do que é o cenário, mas eu acho que geralmente acontece esse equívoco do pessoal colocar muito mais um roedor de ossos por estar na rua e por estar lidando com a miséria. Ele está contra essas situações, está batendo a Wyrm de cara, e o andarilho do asfalto ele acaba ficando
mais como um humano que transforma em crino, sabe? Eu acho que o pessoal se perde disso aí. Então, dentro disso aí, cara, eu acho que os roedores de ossos, né? Eles estão perto da miséria humana, tal, não sei o quê. Sim, mas existe também, né? Isso que você colocou de classe baixa e classe alta, né? Como os roedores classe baixa e os andarilhos classe alta. O andarilho do asfalto recursos 5 também vai encarar a miséria humana, entendeu? Não a miséria propriamente dita, né? A fome, o descaso, o desprezo do resto da sociedade. Mas ele vai encarar outro tipo de miséria. Não, eu não discordo de você e eu acho que a coisa tem que ser colocada desse jeito mesmo, entendeu? Uhum. Eu só acho que às vezes isso não é passado pra mesa, entende? Mas o jogador tem que ter um pouquinho de noção também, né, cara? Não, mas é exatamente isso. O ponto é esse, a gente tá discutindo o que a maioria faz. Isso. E justamente o que é de fato, né? Sim. Então, você dá um tapão na orelha do jogador, que normalmente é só pega no tranco. Porra! Olha o livro. Vai lá ler os livros. Sabe por quê, cara? Porque assim, 1% da humanidade tem capital, sabe? Eu não sei vocês, mas eu nunca joguei na minha mesa, nunca teve ninguém com, sei lá, 10 salários mínimos, 15, 20, muito menos rico, sabe? Então acaba ficando aquela noção de, porra, se eu tivesse dinheiro pra caralho, como se eu tivesse recurso 5, como seria a minha vida? E aí o cara parece, né, que ele olha para as coisas de um jeito como realmente não são, não olhando para essa parte que você falou, que é uma miséria que na verdade é até muito mais profunda, né? Que é a miséria do quão feio um indivíduo pode ser na alma, certas possibilidades que aquela classe alta ali tem que uma mais baixa não tem, e acaba se reduzindo ao que realmente é mal. O que realmente é mal é o que está na rua, o que está na pobreza, o que está na periferia, enquanto eu vou levantar, tomar meu café da manhã de família de margarina, pegar meu helicóptero, pegar, né, ligar qual é a missão? No KR, vou fazer alguma coisinha ali, pronto, e vou voltar e nada tá acontecendo, nada me afeta tanto que eu sou rico pra caralho, sabe? Eu acho que essa é a leitura mais errada possível Com certeza. Em alguns pontos, com certeza. entendeu? Até porque nem todo andarilho do asfalto tem recurso 5, né, cara? Exatamente. Esse é o ponto que eu tava querendo já entrar. Todo mundo acha que o andarilho do asfalto é o lobo de Wall Street, mansão, helicóptero, avião, cocaína, o avião caindo, puta que pariu, caralho! E não é só glamour, não. Tem muito andarilho do asfalto fudido na vida. E tá aí eu pra explicar pra todo mundo o grande exemplo da coisa. Pois é. Mas fica essa coisa de extremismos, né? O rico esbanjador e o miserável mendigo pedinte como estereótipos principais, né? Sendo que na tribo tem muito cara trabalhador, a maldição do chacal não permite o cara enriquecer, mas não impede do cara de trabalhar. Nem de morar numa casa, digamos. Exatamente. Tem uma qualidade, inclusive, que ele pode comprar, só que assim, ele, caralho, eu acabei de me tocar, nós somos roedores de ossos com essa qualidade. Você ganha o teu salário e não sobra porra nenhuma. Entendeu? Então assim, somos nós. Existe uma qualidade que permite o cara fazer isso, o cara não é necessariamente um sem-teto. Desculpa, continuei pra ele. Não, exatamente. Aí também tem o pessoal dos caipiras que vivem mais no interior, vivem em fazendas e tal. Então nada impede do cara trabalhar e tentar prosperar. A maldição vai lutar contra qualquer tentativa de sucesso que você tiver, inclusive na ficha você não vai poder comprar recursos. Então, exatamente por isso você não vai conseguir evoluir. Mas nada impede de você construir um personagem assim, que luta, trabalha e não desiste nunca. E até por isso eu acho que muito brasileiro se identifica com os roedores de ossos, né? Demais. E aí eu acho que o maior defeito das pessoas é colocar o andarilho do asfalto nesse patamar distante de realidade deles, sendo que pode ser um cara normal. Esse patamar de distância não pode existir. É um lobisomem que ele tem uma intimidade maior com os espíritos da cidade, com os espíritos urbanos, com o espírito do vidro, da eletricidade, com esse tipo de espírito que não é muito comum dentro da grande totalidade do ambiente Garou, que são os espíritos da natureza, da Wild. Então é isso, essa afinidade maior com espíritos que para a maioria dos outros Garou são alienígenas. Heresia, que porra é essa de Weaver? Mas o inimigo é o Weaver, tá? O pessoal da restauração faz esse estrambalhaço da porra toda, mas a grande verdade, simplificada nua e crua, são duas tribos com maior afinidade com os espíritos urbanos, o que os demais não têm, e por isso estranham e meio que repudiam, e
temos de um lado aqui uma tribo resiliente, de guerrilha, e tendo como sobrevivência o seu tema, e do outro lado uma tribo com adaptabilidade como seu grande trunfo e a sua grande facilidade em estar tendo uma interação com os espíritos mais voltados à tecnologia, espíritos elétricos, espíritos do vidro, como eu já mencionei anteriormente. Em outras palavras, meus queridos, se vocês têm um jogador ou se vocês são um indivíduo que enxergam um andarilho do asfalto simplesmente no riquinho que banca a matilha inteira e que é meio blasé, e um roedor de ossos só como todo o pessoal acha que todo roedor é ragabashi, mas o mendigo esquisitão lá, desse, por gentileza, um tapa na cara, porque eles estão longe de ser isso. Abram os horizontes, né? Peguem novas ideias e tal. Outra coisa que é importante salientar, e o que eu acho extremamente importante dentro de cada uma das tribos, e que pouca gente fala, todo mundo começa a falar sobre dons, quem bate mais, e o negócio acaba virando mais um videogame do que um RPG. Sim. É o contexto geral da tribo, como ela abraça os seus integrantes, a sua cultura. Eu acho muito interessante a liberdade em que você é criado dentro do ambiente dos andarilhos do asfalto, né? Quando tem a primeira mudança, as primeiras horas, eles meio que deixam você se virar, assim, literalmente se virar, e você aprender com o próprio choque de realidade, porque vai ser assim durante toda a sua vida, Garou, dentro da tribo. E eu gosto muito disso. Eu sou um cara que prezo a minha liberdade acima de qualquer outra coisa. Me prendeu, me restringiu, me deu aquela apertada, eu já espano pro outro lado. Não, eu quero ter a escolha de se eu quiser ir pra direita, eu vou pra direita, se eu quiser ir pra esquerda, eu vou pra esquerda. Então eles dão muito essa autonomia, essa liberdade para você, como Garou, atuar da melhor forma possível para colaborar com a tribo. Outra coisa que eu acho extremamente importante, que deveria ser copiada por toda a nação Garou, é que o mais competente e experiente lidera. Sim, coisa na prática, né? Seria de grande valia desde a Guerra da Fúria até hoje para a nação Garou. É a famosa meritocracia, né? Mas na verdade, cara, bicho, se você tivesse um cara mais preparado no comando, a chance de dar errado seria um pouco melhor, né? Sem dúvidas, cara. E assim, foi interessante você falar em liberdade, cara, porque pensando bem, eu acho que é um termo que define muito essas duas tribos, né? E você não tem como falar em liberdade sem falar em autorresponsabilidade. Porque de um lado você tem os andarilhos que eles vão na contramão da coisa, né? E eles veem na Weaver uma saída que ninguém mais vê, porque acho que isso também é muito pouco falado, né? Mas assim, na real, não é que eles sejam os filhos da Weaver e que se for do resto todo, não. Eles enxergam nela uma ferramenta na luta pela mãe, entendeu? Nessa luta maior, e é uma coisa que geralmente não é vista. Então eles têm essa autorresponsabilidade, ainda que de um certo modo os outros vejam isso de canto de olho, eles assumem esse negócio, eles batem no peito e falam, vai ser desse jeito aqui, e de um certo modo eles acertam, né? E os roedores também, principalmente porque esses caras tinham tudo para não estar na nação Garou, para não estar em porra nenhuma, porque os caras tomaram na cabeça a história inteira. Tenho para mim, apesar de os andarilhos eles serem os caras da adaptação, os roedores são a tribo mais humana, sabe? Porque eles já são completamente impossibilitados, eles têm já uma dificuldade que é a maldição, que é a primeira barreira. E assim, eles são os caras que além de adaptação, eles sobrevivem, não interessa o que aconteça. Então eles são os caras que não só, quando passa para nós jogadores, eles estão mais próximos do que a gente passa no dia a dia, mas eles também têm essa gana e essa vontade de viver, e acima de tudo, né, você tem que sair de lá vivo. Qual é a sua função? A sua função é continuar vivo, porque a tua missão é maior do que você e não interessa o que ninguém acha. Então, isso para mim é muito forte neles, define muito bem a tribo, e esse papel de liberdade para as duas, de eles fazerem, né, um contra o que todo mundo acha e outro, apesar de ninguém ligar para mim, ainda assim eu faço. Eu acho que define como nenhuma outra. Então, eu acho até que eles são mais apegados à vida e a viver a vida intensamente, mais até do que os Fianna, sabe? Ah, sem dúvidas. O meu ponto de vista aí na liberdade é colocar o seguinte: o brasileiro, ele é muito empático, ele é muito sentimental, ele é muito a flor da pele, ele é muito do toque. Então a coisa de você se identificar ajuda muito a você criar uma expectativa de tribo,
E aí tem que pensar um pouco assim, mais frio, olhando o plano um pouco mais aberto. E quando eu falo, por exemplo, dos andarilhos do asfalto, a tribo ela é um pouquinho mais fria nesse sentido fraternal. Porque ela te coloca pra dura realidade e faz com que você processe isso desde a sua primeira transformação. E a partir do momento que você se adapta com essa realidade e entra no giro da roda do que vai ser sua vida dali em diante, eles presumem que você sabe o que tem que ser feito a partir de ali até o dia que você morrer em batalha ou cumprindo sua missão ou de qualquer que seja outra forma. Já os roedores de osso, ele tem aquela coisa que a gente se liga, onde tem uma panela de feijão, pode sentar mais um, a gente só coloca mais água no caldo, entendeu? Paixão, né? Paixão, acho que pode ser definido assim. É aquela coisa família, é a coisa do brasileiro, cara. De você abraçar o próximo, daquele semelhante a você, de estar ali com aqueles parentes, ou uma pessoa em necessidade. Pô, o brasileiro tem muito disso, de cara tá passando fome, mas ele vê o cara no farol, ele tem R$1, ele dá R$1 pro cara. Ou tá um mendigo, tá com o pão na mão, ele divide o pão com outro mendigo. Aquela coisa da gente mesmo, de se espelhar no convalido, no semelhante, de dividir e tal. Mesmo assim, tendo muito brasileiro que só pensa em levar vantagem, tem muito cara do coração aberto, família, principalmente nas comunidades, um abraçando o outro, um ajudando o outro. E, cara, é mais ou menos isso, a gente se vê nisso. Então a gente cria um amor muito grande pelos roedores de osso por isso, mas não é pelo fato de que eles expressam mais, é que eles amam mais a humanidade. Daquele jeito mais reservado, frio, calculista, vamos dizer assim, mas sabendo o que tem que ser feito, os andarilhos eles estão sempre ali, acompanhando. Tem aquele pai que abraça, que beija, e tem aquele pai que acompanha sempre de perto, mas o importante é estar presente. Inclusive, Praed, dentro do que você falou, se a gente analisar um pouco mais perto, né, essa ideia de você dividir, essa ideia de você aglutinar, não deixa de ser também uma tática de sobrevivência. Então, Sim. Mesmo que você possa olhar e dizer, olha, por paixão, né, no final das contas, por que eu vou ali morrer pelos outros? Eu não acho que seja só por essa coisa mais irracional, deixar o coração te guiar. Acho que é pelo próprio instinto de sobrevivência, essa coisa mais gregária, né? Vamos juntar todo mundo junto, é mais forte do que um sozinho, entendeu? E, cara, roedor de osso é família, né, cara? Tá, demais. Os títulos deles de progressão de posto, porra, é tio, tia, mãe, avó, porra, cara. Pai, mãe, porra, cara, tá boa. Roedor de osso é família pra caralho. Verdadeira família tradicional garoa, hein? Hoje em dia aqui em São Paulo, os títulos iam ser cuzão, viado, porque aqui todo mundo se chama desse jeito agora, né? Ei, cuzão! Ei, viado! Parece Rio de Janeiro, né? Você vê dois carioca falando um com outros e parece que é briga. Você chega perto, é receita de brigadeiro. Não, mano. É o filho da puta. Porra, tua mãe gosta. Aí tu sabe que aqueles ali são amigos. Round 3. Fight! Então é isso aí. A gente já teve aqui um raio-x completo do que as tribos são. Tivemos aqui um panorama do que muita gente acha e não é exatamente isso. A gente sempre costuma falar que a gente não gosta de cagar regra, não gosta de dizer como tem que ser jogado. A gente gosta de dar ideias, parâmetros, visões. E aí vocês próprios, da forma que melhor convier para a mesa de vocês, vocês adaptam o que quiserem. E segundo o que tá no livro, a gente tá dando umas dicas para vocês, tá? Agora... Praed, só aproveitando o que você acabou de falar sobre cagar regra ou não cagar regra, de fato eu acho que é legítimo, né, você decidir como é que você vai se divertir ali no cenário, se você quer fazer o Power Rangers do Mundo das Terras e tal. Só que assim, o que o pessoal tem que conseguir compreender é que quando isso aqui foi escrito, foi pensado e foi montado, ele foi pensado para funcionar de um jeito. Então, não adianta, né, você correr muito para um lado ou para o outro. De fato, no final das contas, você vai decidir como é que você vai jogar e se divertir. Mas a Lore, né, ela tá falando de alguma coisa específica, toda muito pensada, contextualizada. Então, pelo amor de Deus, para de inventar chifre em cabeça de cavalo. Para com esta porra. Não, eu quero uma DR agora. Olha só, peraí. Jogador de storytelling, se você tá jogando com a porra de um roedor de ossos, para de dizer que ele ganhou na loteria, cara. Porra, tu Mas não ninguém entendeu faz assim? isso, cara. Faz, cara. Eu já vi gente fazer.
Ah, não, eu não posso ter, mas casei com alguém que tem dinheiro. Porra, não é desse jeito, cara. Ah, sou eu que me divirto do jeito que eu quero. Tá tranquilo, tá beleza. O negócio não foi pensado pra ser desse jeito, cara. Porra. Era só isso, queria abrir meu coração. Quebra mesmo, hein, cara. Bom, com isso posto, passamos aqui pelo raio-x dos nossos dois combatentes. Já desfizemos todas as fake news feitas de cada um deles. Então é a hora da gente dizer aqui, como já o Hanan começou dizendo que ele teve um amigo que fez um roedor de ossos milionário da Mega Sena, quais as experiências positivas e negativas que nós tivemos em geral, tanto jogando quanto mestrando com as duas tribos. Quem começa? Mais velho primeiro, senhor do vento, vírgula, trilha. Obrigado. Pelo menos algum respeito tem nesse lugar. Você que acha? Cara, eu nunca joguei com nenhuma das duas tribos. Que isso, Trilha? Nunca jogou com roedor ou andarilho? Nunca joguei nenhum dos dois, cara. Porque eu mais narro do que jogo. Eu não entendi. Por que esse senhor foi convidado pro cast, então? Acho um absurdo. Porque eu sou isso, narrador, acho seu que a gente otário. tem que rever. Seu narrador, arbitrário, inclusive. Um narrador arbitrário, tá? Tem coisas terríveis a dizer de você aqui em rede nacional. Olha só, eu tive poucos personagens de Lobisomem Apocalipse, cara. Personagens que eu joguei, né? Peregrino Silencioso, um Endigo. Então, assim, Roedor de Ossos não joguei ainda. E nem Andarilho do Asfalto. Mas, narrando, eu tive boas experiências com os jogadores, inclusive, assim, né? Com os Roedores de Ossos. Com o Andarilho do Asfalto, eu tive alguns problemas. Justamente por aquele grande lance. Não pode citar nome, né? Do Recursos 5. O troço chato, cara. Porque assim, recursos 5, você tem dinheiro pra caralho, qualquer coisa você quer que precise de dinheiro, aquilo não vai ser um obstáculo. Isso torna algumas situações que poderiam ser interessantes pros personagens, teria que se virar e tal, não sei o que, uma coisa meio chata até. Tirando isso, cara, sempre foi bem legal, assim, interpretar, né, enquanto NPCs, os roedores de ossos e tal, eu sempre achei maneiro, né. Andarilho do Asfalto tem alguns também que eu criei que eu acho legais, assim, de colocar em jogo e tal. Enfim, são essas experiências aí de jogo. Eu sempre gosto mais dos roedores, mas enfim. Bora, Hanan, você. Velho, eu diria que as minhas são um pouco mais traumáticas, cara. Pelo seguinte, eu já joguei com gente muito doida. Pra vocês fazerem ideia, uma vez eu joguei uma campanha e o cara levou a gente pra um caerne de Andarilhos do Asfalto. E eles estavam com a linha de produção construindo robôs do Evangelion e do Gundam. E o pior não é isso. E na linha de produção, o pessoal tava lá, vestidinho, tal, parará, dedicando peça. Estavam dedicando cada parafuso. Pra que era esta porra? Pra luta contra o apocalipse. Ah, meu irmão, eu levantei da mesa. Meu então, Deus. assim, porra, cara. Gaia, me carregue. Meu irmão, Gundams. é um negócio muito triste, cara. Quando o cara ele entende que andarilho significa ele ter o canhão de próton do Mega Man. Porra. Puta merda. Caralho, você atrasou no tópico passado, hein, cacete. Esse aí era um ótimo. Não, enfim, antes tarde do que nunca, mas assim, uma foda. Porque, inclusive, cara, o Recurso 5, ele pode ser chato, mas é tipo raça pura. É um troço apelão e eu acho que é meio que desse jeito mesmo, sabe? A gente tá num mundo em que você compra quase tudo com dinheiro. Então, ou tu joga o cara pra Umbra, ou então ele vai ter certas facilidades. Não tem desse jeito. O dinheiro não vale nada, né? É. Olha, eu vou confessar que esse foi o meu argumento. Porque quando eu fui fazer meu contrato com a Globo, eu não queria ser Andarilho do Asfalto. Aí falaram, ó, estão precisando do Andarilho do Asfalto. Eu, beleza, você é Andarilho do Asfalto. Aí, pô, você não pode ter raça pura 5, então eu tenho recurso 5, é a minha única cláusula de contrato. E raça pura é cu de rola quando você tem recurso 5. É, cara, essa porra, eu sou o Conde Vonder, não sei o que, meu irmão, tu tem quanto na tua conta? E foda-se, entendeu? Ai, ai. Eu ia falar aqui da família real brasileira, mas deixa isso pra lá. E aí o que acontece, cara? Porra, eu acho que o problema nem é bem o recurso, porque meio que se subentende que o cara vai colocar, é difícil o cara sair da caixa. Eu acho que as piores experiências que eu tive com Andarilho de Asfalto, além de jogador maluco, mas é o pessoal que acha que, sei lá, cara, que ele tá jogando Star Wars, entendeu? O cara puxa um sabre de luz, você tem uma Clive, o maluco puxa um sabre de luz. Caraca, mano, que mesa, eu quero jogar essa mesa, cara. Fachum. Gente, agora eu tô falando sério, cara. Porra, as paradas são muito loucas. Eu não esqueço Wolf nunca Wars. o maluco, né? A gente tava numa situação, aí o que acontece?
A gente tava enfrentando uma matilha de dançarinos e os caras, eles conseguiram abrir fuga. Eles conseguiram fugir e tal, não sei o quê. Aí a gente tentou correr atrás, né? Eles jogaram os formol lá, umas paradas pra segurar a gente não conseguiu nada. Aí o Andarilho foi e falou, né? A gente falou, eles fugiram, tal, como é que vai ser? O Andarilho falou, não se preocupem, tá tudo resolvido. Ele me puxa a porra de um controle do bolso da calça e liga e olha pra cima. Caralho, o maluco queria jogar míssil por satélite em cima dos caras. Então, caralho, quando a gente chega nesse ponto, sabe? E, gente, eu tô falando sério, tá? Tô inventando não, eu passei por isso aí em mesa. É uma tristeza, mas é verdade, tá? Então não façam isso, pelo amor de Senhor Jesus. É foda. E outra coisa que, cara, assim, com o roedor de ossos foi menor. Tá rindo, cara? É tristeza. Pô, cara, mas eu gostei do sabre de luz, cara. Porra, velho. É uma foda. E o que acontece? Com o roedor, cara, eu acho que o problema é que é difícil você encontrar um jogador que consiga fazer um roedor da coisa mais fácil do mundo. Eu acho que eu vou trazer o tópico de novo, mas vai aqui. Que é o roedor ser uma pessoa comum. O cara não consegue entender que o roedor pode ser o sem-teto, mas pode ser eu e você que somos assalariados, sabe? O cara um pouco mais ferrado. Mas, porra, o cara ele geralmente faz um cara que tem uma pegada meio Hagabashi e um cara que é o sem-teto, pronto, acabou, entendeu? Não é bem desse jeito. Então, o pessoal fica na superfície. Acho que pra mim foram as experiências, né, mais complicadas. Cara, olha o seguinte, eu tenho um roedor de ossos que é o teu hoje, o Goto, da campanha que a gente mestrou aqui. Eu tenho um carinho especial por ele. Era o teu rei das gambiarras e tal. O jogador ele tinha umas ideias sensacionais. Eu já cheguei a comentar uma vez ou outra. Ele era muito parça dos espíritos. Vivia fazendo chiminagem, trocando por coisas interessantes. Ele sempre acrescentava alguma coisa de reverente que fazia sentido pra campanha. Eu já comentei da vez que ele desenhou, né, a tomada no papelão. Fez um pacto com o espírito da eletricidade e fazia a televisão funcionar. Cara, se isso não entra pros registros prateados, eu não sei o que entra, meu irmão. Cara, o Goto era Foda. um personagem sensacional. Agora, de Andarilho, quando eu fiz o Vingador da Weaver também, é aquela coisa justamente pra você tirar o estereótipo do cara nerd de celular na mão, óculos e a pastinha debaixo do braço. Pra maioria das pessoas, esse é o perfil do Andarilho do Asfalto, né? Ele pode ser um cara combativo como o Ted Fens, ele pode ser um cara espiritualizado como qualquer outro Teurge, o Ketena, só que o foco dele vai ser para um tipo de espírito diferente, o espírito da tecnologia, o espírito do progresso. Você pode tirar cenas muito interessantes, ele conversando com, sei lá, mano, um espírito da eletricidade, interrogando um elevador, cara. Porra, aconteceu um crime aqui. Pô, é genial. Quero ver, me mostra e tal. O cara basicamente faz tudo que todo mundo faz, é o que diferencia o meio que ele faz. Né? E por muito tempo, cara, se você pega o livro core, o livro base, você fica escravo da necessidade de você estar ligado à natureza e à wild. O que tá fora disso vem do maligno para toda a nação Garou, né? Você, quando pega o livro de tribo e você se aprofunda e vai lendo todas as tribos, uma por uma, além de você descobrir muitas coisas interessantes e apaixonantes dentro de cada uma delas, principalmente nessas duas tribos urbanas, você vê um conceito que você não encontra nas outras, que é explorar um ambiente e um recurso tanto para a guerra quanto para o próprio enriquecimento da nação Garou, que as outras tribos sequer cogitam fazer parte ou aprender ou tentar entender, cara. Então, ao mesmo tempo que você pega a base e olha para as duas e fala, poxa, essas são duas tribos quebradas. Elas não têm um contato com o essencial, com a natureza, com a wild, com Gaia, com os ancestrais, exatamente. Mas por outro lado, eles têm um outro recurso que nenhum outro da nação tem. Seja o roedor de ossos com aquela coisa mais da sobrevivência, onde ele expande isso com toda a gama de dons dele e espíritos, como os Andarilhos do Asfalto aprendendo a modificar todo o ambiente urbano, onde o próprio Trilha disse, é onde o perigo vai estar na sua grande maioria, né? Se você ficar lá na floresta, cagando no mato e limpando a bunda com planta de bananeira, você vai passar tanto estresse quanto o andarilho na fila do banco, quando ele vai passar pela portinha, o guarda mandando ele voltar porque alguma coisa tá pitando. Vai dar merda do mesmo jeito. Clive dele apitando. Só depende do contexto que você coloca o problema pro cara, né? O senhor tem alguma coisa de metal, ele vai e arranca o braço dele.
Inclusive, esse é um ponto de Cyberwolf. Isso aí foi over um pouquinho demais. Vamos voltar. Vamos deixar os caras mais focados nos espíritos da tecnologia, que tá bom, esse é o ponto. Cara, inclusive, por exemplo, né, os roedores de ossos, eles são indivíduos que eles conseguem, e é uma coisa que também está muito no conceito da tribo, eles acham ouro, eles acham preciosidade no que todo mundo acha lixo, considera que é lixo. Né? Inclusive, uma coisa que eu achei interessante, lá no livro, se eu não me engano, está na 2ª edição, eles chegam a falar que eles foram os primeiros a falarem com alguns espíritos, como da eletricidade, algumas coisas assim, que neles dizem, olha, nós fomos os primeiros e não os andarilhos. Eu acho que isso aconteceu porque naquele momento, assim como acontece hoje, eles deram atenção a algumas manifestações espirituais que não eram relevantes, ninguém prestava atenção nelas, né? Então, eles são os caras que estão olhando mais do que fora da caixa, estão vivendo fora da caixa e aproveitando isso tudo, e os andarilhos, eles também não são diferentes, né? Como eu disse antes, eles fazem tudo o que todo mundo faz, só que eles fazem isso em outro meio. Exatamente. Round 4. Fight! Agora vamos lá, resumindo todo esse coletivo de informações. Aqui uma parte um pouco mais bem-humorada do cast, analisando tudo que vocês sabem, falaram e jogaram e mestraram sobre as duas equipes. Cada um agora me dá de bate-pronto uma verdade dolorosa de cada uma das duas tribos. Bora lá, Hanan. Roedores de ossos, uma verdade dolorosa. Eita caralho. Porra, velho, uma verdade dolorosa para o roedor de ossos. Cara, eu acho que uma parada assim que é muito real para os roedores é que, apesar dos roedores serem párias, todo jogador fica pistola pra caralho quando ele é realmente tratado como pária em mesa. Então o cara sabe que é pária, o cara sabe que é isso tudo, ele até aceita um tratamento um pouco mais assim. Agora, quando ele realmente é tratado, né, como o último a falar, o último a comer, eu vi poucos jogadores que conseguem aceitar isso, e muito menos matilhas de jogadores que conseguem realmente interpretar o que é um roedor de ossos para a nação Garou. Bora, trilha, verdade dolorosa dos roedores. A verdade dolorosa dos roedores de ossos, cara, é que jogadores, infelizmente, não é a tribo preferida de vocês. Os Cris de Fens, os Presas de Prata, os Fiana. Ninguém dessa galera vai sobreviver ao apocalipse, exceto os roedores de ossos. Amém. Tá ligado? Eu sei que a Lore fala outra coisa aqui, né? Mas, bicho, vai na minha, roedores de ossos passam, ficam de boaça e conseguem chegar lá do outro lado. Cá pra nós, se no lugar do Albert fosse um roedor Peceixe, rei da nação, ele ia ter matado a Zizak, ia ter sobrevivido, ia dar uma mordida na Wyrm e a gente ia ganhar essa porra. Ele ia acabar com um churrasco na laje com um pagode. Porra, comemorando a vitória do apocalipse. Olha só, a minha verdade absoluta dos roedores de ossos é que, por mais que as pessoas tenham coragem de ouvir essa 1 hora de cast ou um pouco mais, ainda 96,7% das pessoas ainda vão achar que todo mendigo é um roedor de ossos. Porra, foda. Realmente é absoluta, cara. É mais que dolorosa, é absoluta, é verdade, pode crer. Vai, debate pronto agora. Trilha, agora é a sua vez. Verdade absoluta dos andarilhos do asfalto. A verdade absoluta dos andarilhos do asfalto é que o jogador não sabe jogar de andarilho do asfalto, entendeu? Ele acha que é porque o personagem anda de terno e usa celular, ele é andarilho do asfalto. Não é. Reveja esse conceito, cara. Vai no livro da tribo, cara. Lê aquilo de novo. Né? Ou pela primeira vez. É possível. Porra. Você falando isso tá dando vontade de fazer um andarilho do asfalto naturista. Porra, cara. O cara que não anda com nada. É isso aí, cara. Naturista. É. Porra, é isso aí. Não, mas aquela parada de, se sabe hackear é andarilho, né? Se sabe dar tiro é andarilho. Computador tiro eterno. Porra, cara. Você não vai fazer o seu andarilho do asfalto, cara. Pensa um pouco mais, sabe? Eu não falo isso só pros andarilhos, não. Qualquer tribo, mas os andarilhos... Porra, pra esse estereótipo, isso aí é batata, cara. Nossa. Puta, porra, amém. Concordo contigo, né? O tiozinho que coloca a película de vidro no celular é roedor ou andarilho? Película de vidro? Andarilho.
O que vende é roedor. O que vende no sinal é roedor. O que instala lá é andarilho. Pô, cara, o andarilho do asfalto mecânico, tá ligado? Sabe aqueles mecânicos fudidos, mão suja de graxa, sacou? Tem aquela oficina mecânica ferradona. O andarilho do asfalto, pô. Tião, né? Você pode fazer os dois, você pode fazer o andarilho do asfalto, pode fazer esse mesmo personagem com o mesmo conceito, como o roedor de ossos. Mas percebe que tem mais tons de cinza do que o preto e branco, sabe? Borracharia, roedores de ossos. Borracharia. Mecânica, andarilhos. Funilaria. Mecânica baratão, mãe, ó. Mecânica baratão. Então, mas olha só, agora eu quero fazer um adendo, tá? O tiozinho que coloca capa de película é até andarilho. Agora o tio que compra a porra daquele suporte de celular pra andar com ele pendurado no cinto, ou então que usa Nextel ainda fazendo aquele pipi, aquilo ali é roedor, tá? Tomando cu. Pô, não, cara. Bora lá, não vamos perder o foco. Sua verdade absoluta dos andarilhos, Ana. Bora. Cara, a minha verdade absoluta, desculpa ser sincera, é que todo jogador de andarilho é um fudido que quer ter recurso 5. Sem mais. Essa aqui eu posso fazer o caminho pelado do Shane? Shane. Só ganha pode te julgar, meu querido. Só eu e a rainha dos Lannisters nus na rua agora. Bora lá, minha verdade dolorosa dos andarilhos do asfalto. Todo mundo acha que os andarilhos do asfalto são Michael J. Fox em Lobisomem do Futuro. Nossa, jeans, moletom e tênis, tudo menos um garoto com afinidade com espíritos da cidade, cara. Essa é a grande. Cara. Nossa, maluco. Puta que o pariu, meu irmão. Cara, agora eu tô assustado em como você não deu um jeito de citar Lagoa Azul também, meu compadre. Ouvinte, se você sabe que filme é esse, entre em contato com a gente. E pô, vai fazer os exames, entendeu? Vai fazer... Você automaticamente ganha 2 postos. Tu tá no grupo de risco, com certeza. Do corona. Olha, em minha defesa, eu só sei o que é porque eu vi na sessão da tarde durante a pandemia. Ô, Pride, mais uma vez, meu querido, só Gaia pode te julgar. Fica tranquilo. Aqui não trabalhamos com julgamento. Final round. Fight. Agora é o seguinte, vamos fechar logo esse embate entre as duas tribos, tá? A gente contou os votos de vocês na pesquisa que a gente fez, naquele tom bem humorado característico da gente, e tivemos aqui um empate técnico, tá? Opa. Dos votos válidos no Facebook, foi uma parada realmente dura, apertada nas duas mídias sociais. A galera escolheu os roedores de ossos como vencedores desse embate. Já no Instagram também tivemos uma briga duríssima, desempatada nos comentários, porque vale a pena ressaltar vocês, amigos, que não são andarilhos do asfalto, nem roedores de ossos, que não têm habilidade com a tecnologia. Quando vocês votem no sim ou não, e quando for no Facebook, das reações que a gente pede, coloca as reações, cacete, não bota só like, não, que o like não vai ajudar pra porra nenhuma. Vamos tentar concentrar pra gente ter um resultado mais preciso da vontade de vocês. Mas deu desempate ali para os andarilhos. Então, nesse combate nós estamos em 1-1 e através aqui de 3 tópicos nós vamos analisar qual será o vencedor simbólico dessa nossa brincadeira, desse combate do primeiro Ultimate Rage Championship. Beleza? Os 3 pontos que nós vamos analisar agora aqui, tá? O conceito de design da tribo em geral, como uma tribo jogável. Como as mecânicas conversam com a ideia proposta da tribo, se funcionam bem, se funcionam mal, se são bem desenvolvidas ou não. E, independente da nossa opinião de bosta aqui, a gente vai fazer um comparativo final dos prós e contras, das vantagens e desvantagens em geral e dar um veredito segundo o data foda-se do Rage Across Brasil. Beleza? Então tá, vamos lá. Conceito de design da tribo, no geral. O que vocês acham aí? Andarilho do asfalto e roedores de ossos. Cara, aí pegou. Já vamos pender esse voto aí. O que você acha mais legal, já diz o porquê. Pra gente já otimizar o tempo da galera aí. Vou dizer pra vocês que eu acho as duas tribos muito boas nesse quesito. Acho que as duas são muito versáteis. Tem dons interessantes pra você utilizar durante a campanha e tal. E os dons são coerentes com o próprio projeto da tribo, né? O que o andarilho do asfalto faz, com o que ele se relaciona, o que ele pensa, né?
e o que o roedor de ossos faz, o que ele lida, né? O que ele precisa resolver ali naquelas questões. É tudo muito amarrado nessas duas, eu acho legal. Mas, se é pra dar um voto, é pra dar um voto só ou pra votar nas duas? Aí é um voto, cacete. Então eu voto nos roedores de ossos. Rapaz, eu vou falar que eu tenho que assinar embaixo do que o meu amigo de aura transante aí acabou de falar. Você não vai deixar essa porra nem emocionante, Renato? Tá que pariu. Não. Vamos capitalizar essa porra. Vamos fazer igual o João Kleber. Pera. Só depois do comerciais. Porra, cara, de fato eu concordo com o Trilha, sabe? Elas funcionam muito bem, né? E elas são muito coerentes dentro do que é proposto delas, sem chover muito mais molhado, né? Tanto de adaptação quanto de sobrevivência. E, pô, cara, eu tô tentando deixar o negócio mais emocionante, mas não dá. Eu também vou nos roedores, porque eu acho que dentro da proposta deles de sobreviverem, de terem dons e de terem mecânicas e até campos voltados à sobrevivência, história também, eles são mais coerentes com tudo do que até os andarilhos, que já são muito. Então, roedores. Bom, na minha opinião, conceito de design, originalidade, funcionalidade, essas paradas todas, Totem conversando com a tribo, eu acho que a coisa da adaptabilidade ficou bem explícita do começo ao fim, da ideia, do fascínio, da evolução, aquela presença sempre constante deles com os humanos, colocando para trás tudo que seria, entre aspas, importante dentro de uma sociedade garou. Eu acho de um desprendimento sem par. Isso foi uma coisa por escolha dos andarilhos do asfalto. Eles tinham a faca e o queijo na mão para ficar no bolinho da galera, que é todo mundo que quer viver em sociedade, quer ser admirado, quer ser respeitado, quer fazer parte de um todo. E eles falaram, meu, olha só, eu curto essa parada aqui, me desculpa. Eu acho isso uma coisa louvável. Os roedores de ossos, embora seja uma tribo extremamente foda, eles mostram assim a realidade como ela é e como você não deve desistir ante qualquer que seja as pressões externas. Eles são aquela tribo que fazem mais do que nunca valer aquele ditado de nunca digam o que eu não posso fazer, né? Eu acho isso muito foda também, aquela coisa de se superar, de se unir contra uma opressão social maior e se manter de pé. Eu acho isso fantástico. Cara, olha só, as duas são muito boas, tá? As duas são muito boas mesmo, assim, então entre assim meu top do meio pra cima das tribos que eu mais gosto, e sem dúvida as duas estão. Não sei, cara, ó, só pra deixar emocionante, o fato de você escolher dar as costas pra uma sociedade que preza tanto pelo social e te julga tanto pelos seus atos. Eu acho que os andarilhos são uma tribo bem compreendida e que eles têm esse conceito de saber o que querem pra eles. Eu vou votar neles como conceito de design, assim, tá? Justo, boa. Agora vamos... Estamos 2-1. Vamos pra mecânicas. Mecânicas, aí a gente coloca dons, rituais, como eles conversam com as tribos e como eles realmente funcionam na prática dentro do jogo. O que vocês acham? Cara, eu acho, mais uma vez, né, correndo o risco de me repetir, mas eu acho que essas duas tribos, elas são extremamente coerentes, na verdade um caso quase raro, né, de coerência, porque uma das minhas grandes críticas ao Storyteller é como a mecânica não conversa com a lore, e essas duas aqui são que a coisa funciona muito bem, sabe? Mas eu vou continuar com os roedores de ossos porque, porra, venhamos e convenhamos, os dons e rituais desses caras são sensacionais, cara. Isso aqui é de outro universo, sabe? E eles te levam, quando você começa a montar a ficha, e principalmente na prática, você consegue se entender na pele de um sobrevivente, sabe? Quando você faz o grude lá para fazer a comida, você utiliza tudo que tá à tua volta, castelo de papelão, ritual, o ritual da caixa da pizza também. Cara, tudo é extremamente pensado e é sensacionalmente pensado para você se sentir um sobrevivente enquanto você tá jogando, e funciona, lore mecânica, então fico com os roedores. Mas eu vou falar aí, então, contra essa parada. Cara, porque incentiva você a criar um personagem dentro do estereótipo do sem-teto. Saca? Tem razão. Pô, entende? Eu acho que isso é um ponto contra. Eu gosto muito de todos os dons dos roedores de ossos, entendeu?
Mas se você pegar os dons dos roedores de ossos e aplicar eles por conta da sobrevivência do personagem e tal, não sei o que, é tudo voltado para aquela coisa do cara que não tem nenhum teto sobre a cabeça, entendeu? Que vive debaixo da marquise, debaixo da ponte e tal. E eu acho isso ruim, entendeu? Nesse caso, eu gosto dos dons dos andarilhos do asfalto. Eu até brinco aqui que o governador de São Paulo estragou o dom grude do roedor de ossos, porque o bom prato custa R$1. Ah, é? Exatamente, pô. O bom prato custa R$1, caralho. Você para num sinal, sabe qual é? E já consegue almoço. Usa um blá blá blá, dom hominídeo, ganha R$1, vai no bom prato, caralho. Puta que pariu. Coisa mais fácil do mundo. Nisso aí, eu acho que os dons, apesar de serem muito bons, eu gostar muito, não ajudam a tribo no contexto de você criar um personagem fora do estereótipo, entendeu? Por isso que meu voto é pros andarilhos do asfalto, apesar deles terem os dons meio apelões, assim, eu acho. Aquele tiro que dobra a esquina, essas porra assim. Muito gangster, cara. Matrix total. É, Matrix, porra. Mas é legal, é bacana. Aí quando o cara brota com sabre de luz, eu me sinto até constrangido em criticar algumas coisas. Porque, pô, vou fazer o quê? A porra da bala faz um L. Pois é, né? Pô, pele de aço. Pô, pele de aço é irado. Pelo de aço, pô, né? Pele de aço é muito foda. Não é apelão igual a armadura de Luna. Tem um apelo visual, acho foda. Tem um visual não, maneiro. É maneiro pra caralho. Não, cara, mas tomar no cu, como é? Você consegue usar gnose e fúria? Porra, isso é uma maravilha. Aquilo ali é um é absurdo. E tem o controle de máquinas complexas, né, cara? Se o controle de máquinas simples já te faz abrir fechadura e os caramba, né? Fazer o freio da moto, do carro travar, essas coisas todas. Pô, controle de máquinas complexas, maluco. Chuchu. O cara que pega isso já era, cara. Pô, acabei com vocês. Acabei com vocês agora. Doppelganger. Doppelganger. Dom de nível 4 dos andarilhos do asfalto. Porra, cara. Absurdo. Isso põe qualquer Nosferatu no bolso. Cara, controle de máquinas complexas é tipo criar elemento, né, cara? Porque na cabeça ou na mão do cara certo, ele faz uma desgraça, ele faz a porra O cara toda. faz o que ele quer, né? Ele vira um narrador. Quem precisa de esferas, né? Quando você tem esse dom. Exatamente. 2 donzinhos enjoados. Cara, pra mim também não tem muito o que dizer. Os dons conversam muito com o design da tribo dos roedores de ossos, de fato. Mas eu acho que a única coisa que falha nos roedores é exatamente o que o Trilha colocou. Em vez de você explorar esse lado do sobrevivente, do guerrilheiro, você sobreviver nesse ambiente de combate, também no ambiente social, que seja, mas é aquela coisa de colocar muito o cara na miséria total, né? Do mendigo, do grude, do lixo. Eles falam com os espíritos do lixo e tal, acho muito maneiro o Caramba 4, mas te joga muito para um nicho específico, sendo que você pode trabalhar muitas outras camadas, sem contar o fator utilidade, né? A gente citou aqui 4 dons maravilhosos dos Andarilhos do Asfalto, que faz inveja em qualquer Cria de Fênix, Presa de Prata, Senhor das Sombras, que costumam aí brilhar com seus dons pirocinéticos aí, a la Michael Bay. Todos em câmera lenta, com troques de câmera e luzes e o caralho a 4. Força de Thor, né? Coração da montanha. E quando eu falo luz, eu não incluo luz das fadas dos Fianas. Mas... Inclusive, cara, eu ia falar pra você, porra, você tá falando que não tem dom de combate, mas os Fiana também não tem dom de combate. Só que aí eu lembrei que os Fiana não tem dom pra porra nenhuma. Aí pronto. Mas eles acendem a lâmpada, rapaz. E conseguem beber sem desmaiar. É o que eu falei, o bom prato estragou o grude e o celular estragou a luz das fadas. O isqueiro já tinha melado o esquema, né? Aliás, os Fiana, coitado, perderam até o dom, né, principal deles, que é resistir a toxinas, né? Que agora é um dom dos roedores de ossos. Pronto. Então, o dom mais útil, eles perderam. Já não é dele. Ai, caralho. Então, por conta disso, o meu veredito hoje sobre mecânicas, eu acho que a mecânica dos Andarilhos do Asfalto conversam de forma mais efetiva em jogo do que o dos Roedores de Ossos. Eita, que empatou, hein? 2-2. A responsa. E agora, desempate? Agora é o seguinte, comparativo final, prós e contras, vantagens e desvantagens, vai no coração, ripa na chulipa. Agora cobrança de pênaltis alternadas, é tetra quem fizer o último. Vai lá, Hanan, seu voto. Analisando tudo isso, prós e contras, seu veredito. Cara, eu tenho que concordar com o que vocês disseram antes, porque assim, eu acho que, por exemplo, no quesito
você falar de carisma e com qual que é mais identificável, os roedores, eu acho que eles ganham de lavada, sobretudo, né, por nós sermos brasileiros e ter muito do que os roedores são, do que nós culturalmente somos, ou então certas virtudes, né, que a gente cultua, que a gente faz na prática. Porém... Espera só um minutinho, antes de você completar, já que estamos na cobrança de pênaltis. Levando em consideração isso que você falou, a gente chegou aqui num consenso que mecânicas de uma funcionam melhor dentro do jogo, conversam mais e tal. Você vai responder isso pela empatia que você tem por uma ou por outra, ou pela razão? Não, vou ser justo. Eu tenho que concordar com vocês quando a gente fala, né, de prós e contras, porque eu acho que o que fala de prós e contras de uma tribo é principalmente versatilidade. Porque os Fianas são um caso à parte, mas geralmente a tribo é extremamente boa em uma coisa e não é boa em outras. Ou então ela tenta ser mais generalista, né, funcionar para tudo. E nesse prós e contras eu acho que os andarilhos eles saem na frente porque de fato eles têm dons rituais e eles já têm, né, saídas pensadas para basicamente qualquer tipo de situação que se tem em mesa, considerando que geralmente a gente joga a crônica urbana e esse tipo de coisa. Então eu vou ficar com os andarilhos porque acho mais completos. Eita, nós! 2-2 e a maioria leva isso aí. Então vai. Vamos lá. Cara, eu vou pela maioria. A maioria tá empatada essa porra, cara. Não, então, presta atenção. Tá empatado e vice-versa, e esse é meu voto. Cara. Ele é de arte, esse conceito de maioria e minoria pra ele é um pouquinho complicado. Não, cara, eu vou pela maioria e eu vou pelo conceito também de todo poder ao povo, tá ligado? O que sustenta, o sustentáculo da nação Garou são aqueles que realmente fazem o trabalho pesado, que fazem o trabalho sujo, que estão aonde as outras tribos não querem estar. Então, enquanto os Senhores das Sombras estão espalhando fake news pra derrubar os presídios de prata, os roedores de ossos estão trabalhando e se fudendo lá embaixo. Pois é. Então, assim, eu vou pelos roedores de ossos porque se não fossem por eles, a nação Garou não seria o que é. Não teria conseguido passar por tanto problema aí. Os caras até foram pioneiros, de certa forma, aí, com as navegações e tal. Sim. Eles que foram para os lugares que ninguém queria ir e colonizaram primeiro. Depois vieram as outras tribos. Então, na boa, roedor de osso bate aqui no peito. Então, meu voto é neles. PS, por coração dos roedores, tá? Mas eu tive de ser justo. Camarada, agora é o seguinte, eu com a bola debaixo do braço, correndo pra marca do pênalti. Roberto Baggio em frente a Tafarel, hein? Entreguei mais uma vez a idade. Não, eu agora nesses 5 segundos até a marca do cal, me vejo praidinho, pequeno, com seu pequeno livro de Lobisomem Apocalipse. Segunda edição da primeira versão da Devir. Plástico colocado pela tia em volta pra não estragar aquela porra estocada. Aquele plástico vermelhinho, né? Com bolinha. E é o seguinte, cara, eu lembro de ler essa parada e até a gente conversa aqui, legal demais dividir essas histórias com vocês. E por muito tempo, os heróis do livro, principalmente aqueles das primeiras sagas do gibi, Evan, Albrecht, Mary, foram tipo heróis da minha infância, como Homem-Aranha, Homem de Ferro e tal. Albrecht, pra mim, foi um exemplo de caráter pra ser construído como ser humano. Alcoólatra, pobre, vagabundo, é isso? Ótimo herói, Praia. Isso explica muita coisa. Porra, show de bola, hein, cara? Modelo pra se seguir. Aquela coisa da jornada do herói, né? Do cara vir do ambiente onde tudo era favorável, ser jogado em desgraça, ser rejeitado pela própria família, dar a volta por cima, encontrar amigos diferentes e encontrar amizade em locais onde ele menos esperava. E eles juntos construírem aí a história que trouxe a coroa de volta dos reis e tal. Então aquilo pra mim era uma coisa, tipo, sensacional. Em plus, eles se transformavam em lobisomens, era aquela coisa maravilhosa, tinham dons, tinha um outro mundo, reflexo, aquilo mexia muito com a minha cabeça. Sendo sincero, eu de cara, assim, tenho as minhas tribos preferidas e tomara que a gente consiga
realizar todos esses combates, para que a gente fale um pouquinho do amor que a gente tem por cada uma delas. E eu lembro de que pros roedores de ossos, assim, não tem como, né, meu? Você como brasileiro, você tem essa empatia, você ama, você gosta, você se vê. É uma das poucas tribos das primeiras edições, né? Depois se vê aquela parte, totem, te escolher, não tem nada a ver com genética e tal, mas não tem como, né? É aquela coisa que você se vê dentro dela, né? Aquela realidade um pouco mais futurista que o livro apresentava dos andarilhos do asfalto, não era uma realidade ainda sem celulares, sem internet, então era uma coisa meio alienígena ainda pra gente. Hoje em dia não, depois do W20 muita coisa mudou, inclusive até melhorou. Os dons, se fosse para comparar, melhoraram mais ainda pros andarilhos do asfalto, ficaram mais modernos e tal. Mas o grande resumo de todo esse papo sentimental, de quanto o jogo representa pra mim e de quanto de coisas boas ele trouxe, porque, poxa, quantos amigos maravilhosos eu conheci por causa desse jogo. Então é uma coisa que me traz até hoje coisas boas, né? E eu, de cara, assim, amei muito mais os roedores dentro desse contexto geral. E ao longo do tempo, e até pelas situações de ter que fazer casts e tal, eu tive que ler mais, me obriguei a ler mais sobre os andarilhos do asfalto e aprendi muita coisa mais do lore, né? Aprendi uma nova faceta do jogo que é gigante, cara. O Lobisomem Apocalipse, se a gente falar que é infinito, a gente pode nem estar brincando, é sério. São muitos reinos, são muitas propostas, são muitas raças, augúrios. É um jogo gigante, cara. Caralho, Pride, só um instante, cara. Eu tô começando a ficar tenso aqui, cara. Eu tô emocionado. E, cara, é um jogo sensacional. Então, eu tenho a tribo que, de coração, desde o primeiro livro que eu tive, que eu me identifiquei, e a outra que eu realmente deixava de canto justamente por aquela coisa de, essa tribo tá faltando alguma coisa, ela não tem essa empatia com o espiritual da natureza e tal, e eu aprendi a visão desse desprendimento da escolha deles. Mas, como nas votações aí a gente levou em consideração muitas coisas, conceito de design, mecânicas também, muito importante, eu tenho que ser uma pessoa coerente. Então, por isso, eu, Felipe Grau, vulgo Praidola, vou seguir aqui o coração do Praidinho com o primeiro livro e vou escolher os roedores de ossos. Eu fui nessa, não, da última eu não vou falar com o coração e tal, vou analisar. Tô quase mudando meu voto, cara. Enfim, e aí, Dudu, fecha a conta e passa a régua, qual é o final? Cara, é o exemplo de uma partida extremamente acirrada, de tribos excelentes, assim, dentro do contexto de Lobisomem Apocalipse. São uma das melhores, mais bem feitas. Foi decidido como deve ser, no detalhe, como todas as duas votações, tanto no Facebook quanto no Instagram foram apertadíssimas, foi assim um dos combates mais emocionantes. E aqui, cara, nem levei em consideração realmente a razão, foi uma brincadeira e tal, mas foi pela coisa, tipo, de lembrar da primeira vez que eu peguei o livro, da primeira sensação, a tribo que eu mais gostei, assim, puta, curti esses caras, foram os roedores de ossos. Mas não fica nada atrás dos andarilhos do asfalto, eu amo tanto quanto, assim, se desse pra colocar as duas no pódio, podia dar um empate técnico aqui, né? Mas, Fred, RPG é exatamente sobre isso, né, cara? Você falou sobre conhecer gente maravilhosa, passar por situações maravilhosas. E RPG é exatamente isso, que te move essa vontade de estar ali e dividir com pessoas. Eu acho muito triste quando eu descubro que alguém está jogando RPG geralmente para só se afirmar de algum modo, ao invés de aproveitar também, né, essa companhia e essa emoção que você tem e aqueles instantes, né, que você passa não só com pessoas, mas em outro mundo, em outro lugar. Então, você falar sobre RPG sem falar sobre emoção, que no final das contas é o que dá sentido a tudo, sabe? Então, você não fez errado, não. Porra, Ana, você falou tudo, cara, eu concordo. Jogar RPG pra mim, cara, é sofrer bullying e passar raiva, sabe? Tem outra emoção que eu tenho. Emoções, né? Emoções fortes. Né? Emoções fortíssimas, assim, narrando, então, porra, passo raiva, chega a ficar doente, dá febre, cara, um negócio incrível, assim, porra, mexe com a pessoa mesmo, sabe? Ainda mais com a matilha da Kombi, é um troço sensacional. Todos deviam experimentar. Então é isso aí, meus queridos. Agradeço ao meu juiz Ranan Moreira pela sua participação. Sem mais beijocas. E ao meu juiz Rafael Trilha do Vento, C de Aura Transante, vale a pena ressaltar.
Ó, rapaz, tem que explicar esse caso depois, cara. Usa blá 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 e segue em frente. Porra, cara. Se fudeu porque ele é peregrino. Falo só a aura, é só a aura. É só a aura. Olha só, galera, então é isso aí no nosso primeiro Ultimate Rage Championship. No meu coração é um empate técnico, mas pra não falar que isso aqui é marmelada, o vencedor, assim, no último segundo, por um tris, estilo Rock Balboa, foram os roedores de ossos. Beleza? Yeah, até o próximo, boa. um grande abraço e valeu! A Lore, né, ela tá falando de alguma coisa específica, toda muito pensada, contextualizada. Então, pelo amor de Deus, para de inventar chifre em cabeça de unicórnio. Chifre em cabeça de unicórnio. Pô, cara, o unicórnio tem chifre. Para com esta porra. Não, peraí. Não, agora eu quero. Unicórnio tem chifre, né? Chifre em cabeça de cavalo, porra. Muito obrigado. Não, agora eu quero a DR. Peraí. Para, eu quero a DR. Um minuto. Hanan acabou de inventar o unicórnio, gente. Palmas pra ele. Hanan acabou de inventar o unicórnio em rede nacional. Ai, caralho.